É comum que diversas histórias se tornem lendas na internet, principalmente se levarmos em conta os principais núcleos que a compõem e o tempo que tudo isso está ativo. Muito conteúdo se perdeu ao longo do tempo, caindo na obscuridade e se tornando até mesmo algo passível de uma grande procura. Tendo um amplo campo para visitarmos, vamos ver alguns elementos lendários da internet, tenham eles informações variadas ou não. O CR7 de facão. Talvez a principal vantagem que jogos para computador tenham seja a possibilidade de modificar o jogo para atender suas necessidades e vontades, sejam em coisas que melhorem a experiência, como mods que removem a tinta amarela dos jogos novos, mods que removem censura ou que permitem alteração de controles, até coisas que servem apenas para dar uma cara nova para tudo que você vê, tipo os famosos GTA Dragon Ball, GTA Simpsons, GTA Tropa de Elite, por aí vai. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers in cold heat, and Los Santos neighbors get no sleep. Podendo ser nessa categoria onde entra o mod do CR7 de facão, uma simples modificação para o PES, que adiciona uma peixeira na mão do jogador Cristiano Ronaldo, conforme relata esse único post que serve de prova da existência de tal modificação, replicada a exaustão em diversos posts. PES nunca foi estranho a essas coisas, podemos relembrar inclusive da possibilidade de jogar com dinossauros, pinguins e avestruzes em edições anteriores, porém nunca se viu algo parecido, a possibilidade de modificar a jogatina online a ponto de outro player também ver o jogador em campo com um facão na mão, um asset que sequer existe no código-fonte do jogo. Embora essa história possa ser tranquilamente um caso de memória falsa, onde o cara simplesmente jogou uma versão modificada offline do PES com esse mod, ainda é interessante ver a ocorrência de uma única pessoa em toda a história do modo online do jogo a ter um atleta com o facão em campo. Boa noite, Senhor Rato. E continuando em terras brasílias, temos a lendária vez em que um convidado do programa do Ratinho no SBT tentou ser educado e chamou o apresentador Carlos Massa de Senhor Rato. Você deve ter ouvido essa história algumas vezes no Facebook, replicada por páginas como Etelândia e Deciclopédia, alterando algumas coisas aqui e ali, mas a estrutura se mantém a mesma, um convidado tentando mostrar seu melhor e mandando o Sr. Rato para o apresentador, com o apelido inclusive tendo surgido em sua infância, pois tinha o costume de sumir com bolas de futebol da várzea e, sendo pequeno e rápido, lembrava um pequeno rato. Mas o interessante, Rato, o que deu muito certo, eu quero agradecer. Poucos fatos concretos surgem dessa lenda, com alguns dizendo que realmente assistiram um momento e se lembram, e outros apontando para um vídeo do conhecido quadro teste de DNA, com a foto do senhor que teria proferido tal afirmação. Uma outra corrente, porém, coloca o surgimento da piada a um caso de memória falsa, juntando com uma fala também apresentador Luiz Ricardo, sendo talvez o único momento em que alguém se utilizou da fala dessa maneira. Porém, em se tratando de coisas da TV brasileira, não é possível cravar que tal evento seja mentira ou memória falsa, dado que vimos com a própria matéria do Gilberto Barros e o Yu-Gi-Oh!, que ressurgiu após muitas idas e vindas dentro da internet. Memes de produções adultas. Memes podem surgir de qualquer lugar, um fato que deixa suas origens relativamente obscuras e preocupantes, principalmente quando se descobre que a origem de algo engraçado e compartilhado à exaustão é de algo assim. Talvez o exemplo mais famoso seja do clássico gemidão do Zap,
áudio utilizado para trollar pessoas que escutam mensagens sem fones de ouvido, sendo surpreendidos por um áudio constrangedor de uma performance da conhecida atriz de filmes adultos, Alexis Texas. Porém, este não se trata do único caso de algo assim, com outros bem conhecidos e que você talvez já tenha encontrado por aí. Um caso bem interessante é de um misterioso vídeo relacionado a um obscuro site chamado Watch My Girlfriend. Difícil até de encontrar informações sobre, com a única imagem proveniente sendo do site 9gag, narrado como um vídeo lendário e que todos se tiveram curiosidade de assistir, porém nunca encontraram. Caso similar pode ser relacionado a um áudio também utilizado como meme, relacionado ao ator Clovis Basílio, de cunho no mínimo questionável, com fontes nos comentários apontando a origem do filme Reféns do Sexo, da produtora Brasileirinhas. Porém, o mais inacreditável nesse tipo de meme e de conhecimento das pessoas sobre a sua origem seja o lendário meme do pistoleiro Papaco, um filme autentista de porno chanchada estrelado pelo zelador do carrossel e, sim, esse velho de boina, do qual muitos sequer suspeitavam de seu real contexto e conteúdo. E não, nada do que foi dito aqui fica de recomendação, isso é meramente uma narração sobre memes. Todd Rogers. Se você nunca se perguntou quem foi considerado o primeiro jogador profissional de videogame, você certamente é uma pessoa ocupada e com todos os neurônios no lugar. Todd Rogers é um americano que detém este título após conseguir para si diversos recordes de pontuação de jogos da Atari nos anos 80, em uma época que esse mercado era razoavelmente desconhecido e as pontuações eram marcadas via fotos Polaroid, enviadas diretamente para a produtora do jogo, e no caso de Rogers, a Activision, lhe garantindo fama e a presença no Guinness Book pelo seu recorde de 5.51 no jogo Dragster, um básico jogo de Atari onde você controla um carro de arrancada e precisa controlá-lo para atingir a linha de chegada na menor arrancada possível. De acordo com Todd, após enviar a foto do seu recorde de 5.51 para a Activision, a empresa o chamou para verificar como ele tinha atingido esse tempo, que aparentemente era mais rápido que o próprio tempo programado pela desenvolvedora. De acordo com o programador David Crane, não haviam dúvidas que Rogers tinha atingido aquele tempo, embora ele não pudesse atestar como, com speedrunners tentando e não conseguindo, chegando até mesmo ao ponto do runner OmniGamer analisar o código-fonte do jogo e verificar que o tempo mais rápido possível era de 5.57, longe do que Todd Rogers afirmou ter conseguido. Ao longo do tempo, diversos recordes do jogador foram retirados do site Twin Galaxies, devido à inconsistência de seus relatos ou até mesmo da impossibilidade de atingir tal recorde com o jogo. Seu recorde em Barnstorming não era possível nem mesmo removendo os obstáculos e hackeando o jogo, além do seu recorde de Legendary X de 9.999, com o jogo apenas reconhecendo progressão de 50 e 50 pontos. Até efetivamente em 2019, tanto o Twin Galaxies quanto o Guinness Book removeram menções aos recordes de Todd Rogers em seus registros, dada a impossibilidade de verificar a veracidade dos valores atingidos pelo jogador e seu histórico de histórias malucas sobre coisas impossíveis. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Das antigas já. Parada chata. Só bagunça. Kune-Kune. Lendas urbanas possuem um caráter ímpar em diversas culturas, se mostrando como uma forma da galera passar conhecimento e de criar memórias sobre um terror que você não conhece, com a internet sendo um campo onde muitas dessas coisas passam adiante, com coisas que surgiram na própria internet, lendas como do Jeff the Killer, do Slenderman e de outras besteiras na mesma linha. Mas o que talvez você não saiba é de uma lenda japonesa originada no longínquo ano de 2001, e sim, a gente tá bem velho já. O tal Kune-Kune. Ele seria um yokai que lembra um espantalho ou uma criatura de papel, aparecendo em campos de arroz e planícies, com seu corpo se contorcendo, sendo capaz de deixar insano quem o encara e matar quem tocar nele. As primeiras histórias do Kune-Kune são relacionadas ao fórum Nichannel, sempre em primeira pessoa,
fazendo parte de outros mitos sobre criaturas estranhas do Japão, como a Hanako-san, um espírito que assombra banheiros, e sim, de todas as coisas, banheiros, é meio que cultural de lá, com a sua aparição mais famosa sendo no jogo Bloodstained Ritual of the Night. Ao encarar a janela de um trem com a protagonista Miriam, essa passa a ficar sonolenta e o Kunekune chega cada vez mais perto, à medida que ela vai piscando os olhos, até dar um jumpscare no jogador e invadir o trem, sendo necessário derrotá-lo com algumas estratégias para evitar sua maldição e seu poder, que pode te liquidar em segundos caso você não esteja preparado.